Bom dia, bom dia, bom dia a todos da Escola de Cristo, do canal, a todos que esse devocional vai chegar. Então, nós estamos no nosso circuito sobre a fidelidade. Hoje é o segundo dia, para que a gente possa aprender a desenvolver em nós a fidelidade, a constância de permanecer junto de Deus, junto, caminhando. E que no nosso coração venha ser inundado com essa virtude. Então vamos fazer uma oração para abrir esse devocional e conversarmos sobre isso. Então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã de sexta-feira nos colocamos na Tua presença, Senhor, para que Tu venhas, Senhor, mais uma vez, a cada manhã nos presentear com o Teu amor, com a Tua fidelidade, com a Tua presença em nossa vida, a cada instante, Senhor, que possamos hoje, Senhor, um pouquinho mais nos entregarmos, nos rendermos a Ti para aprender contigo, para deixar com que Tu venha nos transformar, que Tu venha nos iluminar aonde ainda precisamos muito de Ti, Senhor, precisamos muito. Nos ajude, Pai, nos ajude a não soltar da Tua mão, nos ajude a permanecermos juntos de Ti, nos ajude, Senhor, nessa manhã, a mantermos a constância em busca da fidelidade, dessa fidelidade que Tu tens para conosco, Pai. Obrigado por nos amar apesar de, obrigado por nos cuidar apesar de, obrigado, Pai, obrigado pelo Teu amor incondicional para conosco. Amém, Pai, amém. Então hoje a gente vem conversar sobre a fidelidade. E hoje nós somos convidados a conhecer este lugar. Ontem nos apresentamos, falamos o que é fidelidade é permanecer. Mas é fácil. E aí hoje a gente vem dizer, não é fácil. Eu nem sei. Eu tenho medo de tudo. Quando as coisas ficam difíceis, eu quero fugir. Eu largo, eu corro. Assim sou eu, Rita. Assim, a antiga Rita de Camadas vem sendo transformada e foi aprendendo a permanecer nesses lugares para aprender. E eu digo, é uma experiência maravilhosa. Mas hoje nós vamos falar, ouvir, né? Hoje nós vamos ler nosso roteiro aqui, porque esse é o nosso roteiro, é ele que me guia, que nos guia. Aqui está o nosso fundamento, aqui está a nossa sustentação. Porque vocês vão ver, de capa a capa, ele falando sobre a fidelidade. Como Deus é fiel conosco. Como o Pai é fiel conosco. Então, aqui nos apresenta alguém que é um exemplo. E é real. Porque dá para sentir. Se a gente parar para pensar, a gente vê a bondade de Deus a cada manhã na nossa vida. A fidelidade de Deus a cada manhã em nossa vida. Quando conseguimos levantar, abrir os olhos, olhar, respirar e viver. Ah, mas é fácil fazer isso quando tudo está bem. E quando as coisas não estão bem? Aí é que nós vamos demonstrar a nossa fidelidade a Ele. Quando nós confiamos, quando nós permanecemos, apesar de não compreender o caminho. E hoje nós somos convidados a olhar para a fidelidade dele para conosco. E olhar como nós somos pequenos. Como nós somos pequenos. E como filhos pequenos, hoje nós somos convidados a sentar aos pés dele e aprender hoje com ele.
sobre como Ele é fiel conosco. Sempre. Incondicionalmente. O amor dele é nosso. Incondicionalmente. A fidelidade dele é nossa. Incondicionalmente Ele está cuidando de nós. Mesmo que não percebamos. Mesmo que muitas vezes nem estamos querendo. Mas Ele está ali. Silencioso. Nós não conversamos com Ele, mas Ele está ali. Nós não pedimos ajuda para Ele, mas Ele está ali. Nós nos sentimos maiores que Ele, mas Ele está ali. Só esperando a hora que a gente pare de resistir e se entregue para este lugar. Então hoje nós temos uma caminhada por 3 lugares diferentes aqui, para nos mostrar o quanto Deus é fiel conosco. No Primeiro Testamento, antes de Cristo, então lá onde tinham os profetas, lá na criação, nessa caminhada, está dizendo o quanto Ele é bom para nós. Mas nós vamos começar no Novo Testamento. Nós vamos começar aqui. Nós vamos começar em Coríntios. 1 Coríntios 1, do 8 ao 9. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesta passagem aqui, a carta de 1 Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando só havia ficado o nosso Consolador. Quando Cristo já tinha passado pela terra, já tinha sido crucificado e já tinha voltado para o Pai. E já tinha nos dito. E aí vem Paulo. Lembra Paulo, perseguidor de cristão, aquele que eu falei? Que quando foi tomado por este lugar de amor, encontrou esse amor, se rendeu e passou então de perseguidor de cristão a divulgador da palavra de Cristo, mesmo sem nunca ter andado fisicamente com Cristo. Sim, é desse homem que a gente fala. E ele nos escreve essa carta, ele escreveu essa carta de 1 Coríntios 1, 8 e 9, dizendo: Deus é fiel e Ele nos convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, através do Espírito Santo Consolador, que foi que Ele disse: eu volto, mas eu deixo com vocês o Consolador. E a fidelidade, essa virtude que nós estamos buscando hoje, vem desse lugar, é um fruto, é algo que é plantado, que é desenvolvido e que precisa encontrar um coração disponível para receber essa mensagem. É preciso dizer: sim, eu quero olhar para isso, sim, eu quero mais uma camada, eu já sou fiel, mas eu estou no nível da educação infantil e eu quero crescer nesse lugar, eu ainda sou pequeno, eu quero chegar mais próximo da fidelidade dele para conosco. Então, 1 Coríntios nos traz isso. Olha, de uma pessoa que escreveu, que não tinha nem andado com Cristo. Ele conheceu o Espírito Santo, ele teve um encontro no deserto com Cristo após morto. Então, sim,
já cheio do Espírito Santo para pregar, para falar com ele e dizer: filho, volta, olha aqui. E aí, lá na segunda passagem que hoje, conversando com ele, me veio: é fácil ser fiel quando tudo está bem. É fácil, né? É fácil dizer: eu quero ser fiel. E hoje nós somos convidados a aprender a ser fiel como ele, como Cristo, como Deus nos ensinou lá no início. Porque ele nos criou e ele nos amou. E a gente se afastou, e a gente duvidou, mas ele permanece. Então, em Lamentações, que é um livro que foi escrito também por um profeta, ele é intitulado por esse profeta Jeremias, são as Lamentações de Jeremias. É um lugar de tristeza, é um lugar de desolação. Jerusalém está caído, está tudo sendo destruído. Tudo. Lamentações 3, 22 e 23. E nesse momento em que está tudo caindo, em que está tudo difícil, em que ele está vendo tudo sendo destruído, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, consegue dizer: eu vou ler do 20 em diante. Lamentações 3, 20. Lembro-me sempre destes dias terríveis, quando lamento a minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, a sua misericórdia. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu digo a mim mesmo: Senhor, é minha porção, por isso esperarei nele. Aleluia. Aqui nós somos convidados a olhar para esse lugar de estar tudo tão difícil, tudo tão difícil. E mesmo assim a gente decidir seguir confiando nos planos dele, permanecer com ele, para que ele venha nos auxiliar, para que ele venha nos tratar, para que ele venha nos mostrar os planos dele, porque a gente não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Mas confiar, isso é ser fiel a ele. Confiar que ele sim sabe. Ele sabe. E mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades, seguir louvando, seguir confiando, seguir acreditando, agarrado neste lugar de promessa dele para a nossa vida, porque sim, Deus é fiel. E lembrarmos disso, Deus é fiel. Ele nos criou perfeitos, nos amou, nos afastamos dele, descumprimos as regras dele lá no Éden, né? Nos afastamos dele, ele nunca deixou de tentar nos buscar de volta. E a gente não compreendia tamanho amor, tamanha fidelidade. Ele teve a ideia de enviar o filho. Personificou-se, enviou o filho para nós, caminhou com nós. 33 anos no nosso meio. Para nos mostrar como é ser fiel. Como Cristo era fiel ao Pai. Ele sofria, ele passava por muita coisa, mas ele permanecia fiel ao que o Pai queria com ele. E é esse lugar que nós vamos buscar hoje, de despertar dentro de nós esse lugar de fidelidade, de confiança, porque existe uma caminhada, existe uma filinha assim, ó.
a nossa dor. É doído, é muito doído algumas coisas para nós. Então tenha dor. Que possamos agora, assim como Jeremias fez em Lamentações, lembrar disso que aconteceu lá. Toda a destruição, tudo que aconteceu. Mas lembrarmos da esperança que ele tinha e que ele dizia: grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu digo a mim mesmo: ó Senhor, é minha porção, por isso esperarei nele. Isso não é esperança? A dor, a lembrança, a esperança, a confiança. E isso tudo se forma terrinha para receber a semente da fidelidade. Que a fidelidade possa, hoje, em mais uma camada, crescer dentro de nós. Crescer dentro de nós. Que possamos caminhar sem entender, que possamos confiar nos planos dele para a nossa vida e dizer sim, sim, eu quero ser fiel como tu. Olhar para esse amor que constrange, que nos ama apesar de. Que possamos entregar aos pés dele hoje tudo que tira a nossa paz, tudo que planta dúvida em nosso coração, tudo que nos traz medo, tudo que nos faz querer desistir, tudo que faz querer com que a gente se afaste dele. Todas essas situações que hoje possamos entregar aos pés dele e dizer: eu não consigo, mas tu consegues. Me ensinas, me ensinas. Que possamos hoje, no dia de hoje, né, permanecer fiel a ele. Sempre, em todos estes momentos. Independente da circunstância. Se é boa, se é ruim, não importa. Porque o amor dele nunca muda para conosco. Nunca, nunca muda. Que possamos nós permanecermos sendo fiel. E aí, para fechar, vamos ler um salmo. Salmos de Davi, aquele que tinha o coração. Um lindo coração, porque foi escolhido pelo seu coração. No Salmo 100. Hoje, essa vai ser a nossa oração. A nossa oração de fechamento vai ser um salmo hoje. Certo? Salmo 100. A oração de ação de graças. Clamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos o seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e os seus pátios com cânticos de louvor. Deem graças e louvem ao seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado que possamos permanecer contigo todos os segundos da nossa vida. Obrigado. Até amanhã, quando voltaremos com o terceiro dia sobre fidelidade.